A tarde vai longa e teremos então que dar início aqui ao nosso último painel sobre política pública de empregabilidade. Pelo que irei chamar a nossa moderadora, doutora Emília Santos, licenciada em Serviço Social, pós-graduada em Política Social e Desenvolvimento Comunitário e mestre em Serviço Social. Trabalha na ARCI desde 1992, representa aqui a Delegação Regional do Centro da APSS no Conselho Regional de Saúde Mental. Tenha a palavra. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu quero agradecer o convite para estar aqui, especialmente à Paula Domingos, e queria começar por dizer só uma coisa. Eu ouvi dizer, já não me lembro muito bem onde, que a Justiça Social e a Carta dos Direitos Humanos não se materializava sem as políticas públicas de empregabilidade. E, fazendo justiça ao que eu vi, e sendo isto certo, é guardado com muita expectativa este painel, não é? Onde vamos ter a segurança social e o emprego. Por isso, eu passaria a apresentar, primeiro, sou interveniente. Peço desculpa pelos meus óculos. Desculpa, doutora Emília, e o microfone só um bocadinho mais próximo para quem está a casa que conseguir ouvir. Vou pôr, sim. Eu passaria a apresentar a doutora Paula Queiro, diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, licenciada em Gestão de Empresas, pós-graduada em Administração Pública e Desenvolvimento Regional na perspectiva da Comunidade Europeia, Universidade de Évora, componente curricular do mestrado em Economia e Gestão do Território, Universidade de Lisboa, técnica superior na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, de 97 a 2000, ingresso no IFP como técnica superior no Centro de Emprego de Porto Alegre, 2001 a 2005, diretora do Centro de Formação Profissional de Porto Alegre, do IFP, e do Centro de Novas Oportunidades, de agosto de 2005 a novembro de 2012. Técnica superior da Direção de Serviços de Emprego e Formação Profissional, Delegação Regional do Alentejo, do IFP, de novembro de 2012 a fevereiro de 2016, diretora adjunta do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, do IFP, de fevereiro de 2016 a 2018. Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, do IFP. De seguida, e para seguir a mesma metodologia que os meus colegas anteriores, apresento o Dr. João Canha, do Centro Distrital da Segurança Social de Évora, técnico superior, acompanhamento da área da deficiência. Esteve no Governo Civil de Évora, adjunto da coordenação de programas, Ministério da Saúde, assessoria de programas em parceria, luta contra a pobreza, chefe de projeto, sacerdote católico que renunciou à função, teólogo, professor e gestor de projetos educativos e sociais. E também a nossa ilustre moderadora, relatora e comentadora, que é a doutora Diana Correia, médica assistente de saúde pública e coordenadora da Unidade de Saúde Pública do ACES Oeste-Sul, mestre em saúde pública com tese de mestrado na área da saúde mental, formações e pós-graduações nacionais e internacionais na área da saúde mental, nomeadamente em políticas e serviços de saúde mental e direitos humanos. Realizou investigação em saúde mental aplicada à prática da saúde pública. Faça favor, tenha a palavra, senhor doutor. A doutora Paula Queiro, peço desculpa.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer imenso o convite para estar presente em nome do Instituto de Emprego e Formação Profissional e cumprimentar os meus excelentíssimos colegas de painel. Muito obrigada pelo convite. Eu penso que esta, pelo menos a minha missão, já num fim de dia, penso que será muito mais fácil, para já porque vou partilhar uma postura um pouco mais institucional, não é? Efetivamente, ou seja, além daquilo que ouvimos ao longo do dia, eu ouvi só a parte da tarde e realmente toda a problemática da saúde mental e das questões, no caso do IFP, que nós tratamos sempre como questões da incapacidade, mas depois, efetivamente, e percebi a expectativa da nossa apresentadora de realmente como é que o IFP, enquanto política pública, como é que ajuda a concretizar e a materializar em termos daquilo que, ao fim e ao cabo, também nos toca a todos, não é? Que é em termos, eventualmente, de algum apoio financeiro ou de ajudar a despoltar tudo aquilo que é esta problemática no dia a dia. Eu há pouco comentava ali fora que estar eu aqui ou estar aqui o nosso centro de recursos aqui de Évora ou qualquer um do país, e cumprimento a doutora Rosa e a sua equipa, porque realmente o trabalho que o IFP faz, não só em Évora, no Alentejo, mas em todo o país, nesta área, é sempre acompanhada pelos centros de recursos. E efetivamente a nível daquilo que se tem vindo a desenhar em termos de política pública, e não tendo eu aqui números muito em detalhe especificamente da saúde mental, mas só dizer-vos que aquilo que representa hoje em dia já no orçamento do Instituto de Emprego é bastante relevante. Só para vos dar um exemplo, antes de passar aqui muito transversalmente, para não vos maçar muito ao longo do dia, agora com questões mais maçudas das medidas que temos, etc. Mas dizer-vos que no Alentejo, por exemplo, o número de pessoas que nós temos abrangidas pelas medidas que nós chamamos medidas de reabilitação na área da incapacidade, e aí estou já, como é óbvio, ir muito mais além da saúde mental, portanto não é só a saúde mental, não tenho esses números em detalhe, mas abrange já as 3.000 pessoas. Dentro de uma região como o Alentejo é bastante significativo e revela aqui também o trabalho e a atenção também da nossa parte IFP que também temos vindo a dar em parceria muito com os centros de recursos, porque realmente com o passar do tempo tem sido uma problemática que não é que não existia, mas não dávamos efetivamente ali o devido foco e a devida atenção. E temos vindo a desenhar uma série de políticas e medidas, já existem há uma série de anos, mas a dar-lhes aqui realmente um foco muito, muito diferente. Eu iria passar, penso que a generalidade das pessoas que está na sala, não só de entidades públicas como privadas, que já são beneficiárias daquilo que são as medidas do IFP, conhece de uma forma genérica quais é que são os apoios que nós temos, mas eu passava aqui de forma muito transversal, acho que é sempre bom refrescar e há sempre alguma coisa que nos escapa. Portanto, em termos de política de emprego, de forma muito genérica, portanto, e todos saberão, não é? Portanto, o Instituto de Emprego tem como objetivo promover a qualificação ou reconversão profissional das pessoas que nos procuram, e aqui falo tanto a nível de pessoas que estão numa situação de desemprego como pessoas que estão em situação de emprego, sempre numa situação de melhoria contínua, apoiar o empreendedorismo, promover a inserção na vida ativa dos jovens e, em particular, o último grande objetivo, que é promover a inserção socioprofissional das pessoas com deficiência e incapacidade, e é aqui que trabalhamos, dentro deste grande objetivo, que trabalhamos a questão da incapacidade e também da saúde mental. Dentro daquilo que são as medidas do IFP, eu diria que o Instituto de Emprego e Formação Profissional é um mundo de medidas. Às vezes temos tantas medidas e tantos programas que muitas vezes eu quando estou presente nestes seminários penso sempre realmente que as pessoas já conhecem todos os nossos apoios, mas há sempre realmente algum que falta esclarecer, porque temos programas e medidas para todo o feitio, como se costuma dizer. E dentro daquilo que é o que está definido em termos de política de emprego, temos aqueles programas gerais que são do conhecimento de toda a sociedade, que eu já passo a dizer, os estágios, os apoios à contratação, e depois temos aquilo que nós chamamos os programas específicos, muito direcionados para problemáticas concretas, como é esta que estamos aqui, como aqui estamos a falar agora. E dentro dos programas gerais, temos depois os apoios à contratação, que na prática ajudam todas as entidades, seja
privadas, essencialmente com fins lucrativos e sem fins lucrativos, os apoios ao empreendedorismo, os apoios à integração e os apoios à inserção. Todas as medidas, na generalidade, que o Instituto de Emprego tem de apoio à colocação no mercado de trabalho, ou de forma mais direcionada, ou de forma menos direta, como são estes programas gerais, mas têm sempre uma discriminação positiva para trabalhar as questões da incapacidade, da saúde mental em particular, mas eu aqui vou falar sempre genericamente na situação de incapacidade, porque é a partir daqui que tratamos esta temática. Portanto, quando uma empresa ou uma entidade pretende efetivamente contratar um trabalhador, portanto, está sempre sinalizada a questão se integrar uma pessoa que tenha alguma questão a nível de incapacidade, portanto, tem sempre ali ou uma majoração ou um acesso facilitado aos apoios. E, portanto, dentro deste aspecto temos depois também os apoios à integração, os estágios profissionais, os apoios à inserção, os contratos de emprego e inserção. E temos depois, então, os programas específicos que tratam, então, a questão da reabilitação, e é dentro destes programas específicos que eu vos referia que realmente no Alentejo já temos um número considerável de abrangidos, e estou a falar, efetivamente, durante o ano de 2023. E dentro destes programas específicos temos os grandes programas da parte do emprego apoiado, onde temos os estágios, na prática são estágios profissionais, mas nós chamamos de estágios de inserção, direcionados especificamente para pessoas com incapacidade, os contratos de emprego e inserção para pessoas também com alguma deficiência, o emprego apoiado em mercado aberto. Eu depois destinava aqui só um bocadinho mais de tempo a falar sobre a questão do emprego apoiado em mercado aberto, porque sendo nós Instituto de Emprego e Formação Profissional, eu acho que é nesta medida que se materializa aquilo que nós queremos, que é contratação das pessoas, integração no mercado de trabalho, com estabilidade, com condições, com descontos para a segurança social, com tudo aquilo que é o direito da pessoa enquanto trabalhador, independentemente da incapacidade que venha a ter. Ora, muito genericamente, portanto, os estágios de inserção acho que são do conhecimento de todos vós, portanto, são estágios profissionais para quem termina uma qualificação profissional de 12 meses, o que os distingue face aos restantes estágios profissionais, que os outros são menores, são de 9 meses, portanto, aqui temos uma duração superior, em que realmente o estagiário pode estar integrado numa entidade recebendo uma bolsa e a entidade também recebendo uma comparticipação nos custos que tenha com a integração desse estagiário. Temos depois os contratos de emprego e inserção, que são destinados a pessoas ou que estejam a receber subsídio de desemprego, ou então que são pessoas a quem seja diagnosticada, a quem seja validada essa situação de incapacidade, portanto, em parceria com os nossos centros de recursos, onde realmente as pessoas podem estar também durante um ano numa situação de experiência, de trabalho, mas que lá está, como eu vos referia, não é a nossa situação ideal, portanto é uma situação de experiência, de trabalho, mas que depois no fim não é um contrato de trabalho. No fim deste contrato de emprego e inserção, o ideal é que efetivamente se concretize num contrato de trabalho, portanto aqui é o que nós chamamos um contrato ocupacional. E temos depois sim então o emprego apoiado em mercado aberto. Neste momento no Alentejo, e penso que e Évora, o Centro de Évora também, e aqui quando falo do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, dando a conhecer também aquilo que é a nossa realidade distrital, estamos a falar da parceria que temos das entidades que nós temos credenciadas enquanto Centro de Recursos, a APP, a ACDM, a Cerci Estremoz, a Cercimor. São as 3 entidades que intervêm aqui, mas neste momento temos abrangidos em emprego apoiado em mercado aberto 730 pessoas, portanto só 730 pessoas, peço desculpa, no Alentejo, e metade delas são do distrito de Évora, o que é um número que muito nos agrada. É uma medida que nós temos divulgado muito junto das diferentes, seja empresas, seja municípios, seja juntas de freguesia, seja as diferentes entidades, porque realmente permite que, enquanto a pessoa não resolver a sua situação de incapacidade, possa estar contratada e estar a beneficiar do apoio do IFP. Portanto, é uma medida, enquanto política pública, que realmente é muito interessante no apoio que pode dar às entidades e retirar aqui, como se costuma dizer, alguma desculpa para que não se possa, efetivamente, aqui auxiliar e ter aqui medidas mais inclusivas de integração deste tipo de destinatário. E, portanto, basicamente, e todos conhecem certamente, portanto, é definido qual é que é o nível de incapacidade
de cada uma das pessoas que estão desempregadas, portanto aqui estamos a falar de pessoas que estão em situação de desemprego e consoante o nível de incapacidade é depois também definida a comparticipação do IFP. E que, acima de tudo, visa, efetivamente, proporcionar o desenvolvimento das suas competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração, sempre que possível, em regime normal de trabalho e, desejavelmente, até que realmente a situação de incapacidade se resolva e numa questão de saúde mental, assim esperamos que aconteça, quando se tratam de limitações a nível físico, serão situações mais complexas. Portanto, e em termos práticos, portanto, passa aqui por um grande trabalho de sensibilização das entidades empregadoras e aquilo que foi dito no painel anterior sobre cuidarmos uns dos outros, eu acho, e não posso deixar aqui de falar, tudo aquilo que seja aqui referido refere-se a nível nacional a todo o Instituto de Emprego, mas no Alentejo e em Évora isso acontece muito e nós estamos aqui e conhecemos-nos. E o que existe aqui e que se procura sempre dar com muito bom exemplo é realmente uma rede de parceria muito próxima. E todo o trabalho que é desenvolvido cada vez mais e tem-se vindo a notar ao longo dos anos de forma muito conjunta entre as entidades, porque acabamos de ser sempre os mesmos atores na prática, tem vindo a resultar em frutos. E esse trabalho é desenvolvido, não tem que ser desenvolvido só pelo IFP, enquanto entidade que está numa postura um pouco mais passiva enquanto entidade pública, mas são situações que são disputadas seja pelo IFP, seja pelo Centro de Recursos, seja pelos GIPs, pelo GIP inclusive, pelas diferentes entidades que trabalhamos todos em conjunto e que depois, no fim, alinhamos e afinamos de forma, não tem que seguir este circuito pré-definido de fazer uma sensibilização e depois temos todo um trabalho burocrático, nem sempre, não é assim que acontece e acho que o Alentejo e Évora temos aqui muito bons exemplos de muito boas práticas de trabalho em conjunto nestas matérias. Aqui há um exemplo daquilo que seria um percurso desejável de integração de uma pessoa com algum tipo de incapacidade, onde nós fazemos todo um trabalho de sensibilização e de divulgação junto das entidades, com uma possível integração da pessoa desempregada enquanto estágio de inserção e depois uma candidatura, uma avaliação da sua capacidade para o trabalho e depois, no fim, a celebração do contrato de emprego apoiado. E realmente, pronto, trabalhando aqui todos em parceria, serviços de emprego, centros de recursos empregadores, até conseguirmos atingir este objetivo último, não é? Pronto, já referi aqui várias vezes as questões do Centro de Recursos e o papel inequívoco deste tipo de entidades na parceria que desenvolve aqui com o IFP. Todos conhecem, mas aqui aquilo que é realmente as principais atribuições, portanto, desde logo na informação, avaliação e orientação para a qualificação e o emprego, os apoios à colocação, o acompanhamento pós-colocação, a avaliação da capacidade de trabalho, a prescrição de produtos de apoio que sejam necessários para a integração no mercado de trabalho, o parecer e o apoio no domínio da avaliação das adaptações dos postos de trabalho quando se tratam de, efetivamente, de outro tipo de incapacidades e deficiências a um nível físico, de eliminação das barreiras arquitetónicas e o apoio às empresas no domínio da empregabilidade. E, portanto, o Centro de Recursos, parece, às vezes nós falamos aqui enquanto entidade, mas o Centro de Recursos também é uma política pública de empregabilidade, uma vez são apoiados pelo IFP, para em conjunto podermos exercer aqui esta função. E de uma forma muito rápida, para não amassar enquanto estando aqui a desenhar por aqui fora o que é que são as medidas de apoio, porque isto também está disponível naquilo que é a página do IFP, mas eu acho que, acima de tudo, o que importa aqui referir é que estas medidas de política pública existem, estão ao dispor das entidades que queiram aderir a elas. Existe um trabalho contínuo de divulgação e de sensibilização para as entidades para que efetivamente adiram a estes apoios e inclusive é com outro tipo de destaque, portanto existe, não falei aqui, mas existe um outro tipo de medida que o IFP, que não é uma medida que o IFP tem, que não é uma medida de apoio financeiro, mas é uma distinção, se assim se pode dizer, que é a marca entidade empregadora inclusiva, não é? Que a APP-ACDM depois também poderia dar aqui o seu testemunho, que efetivamente destaca as entidades
que tiveram uma postura inclusiva na contratação, na eliminação das barreiras, nas diferentes medidas que tiveram durante um biénio, porque é um prémio dado de 2 em 2 anos e que é uma distinção do IFP a este tipo de entidades. Além de tudo, além daquilo que é aquilo que está definido, formalmente definido, eu volto a reforçar, seja em matéria de emprego, seja em matéria de formação profissional, o que é importante, acima de tudo, é realmente a articulação e o trabalho conjunto entre as entidades. E a partir daí, existindo isso, são delineadas outro tipo de estratégias e outro tipo de atuações específicas que possam ajudar os nossos problemas do dia-a-dia. Dou o exemplo, por exemplo, nós temos um protocolo, por exemplo, com o Hospital de Évora para ajudar a sinalizar, por exemplo, situações que careçam de intervenção do Departamento de Psicologia para resolver problema de formandos, por exemplo, que estejam enquadrados em formação profissional, e cada vez mais estamos no dia-a-dia a fazer este tipo de sinalizações. O que revela aqui também uma atenção que temos que ter cada vez mais acentuada a esta problemática. Não é o que é, mas durante este ano já cerca de 1 dúzia de vezes recorremos ao Departamento de Psicologia do Hospital de Psiquiatria, no sentido de agendar consultas para pessoas que estão a fazer formação profissional e que realmente precisam de um acompanhamento diferenciado para conseguirem concluir os seus percursos e no limite, que é sempre aquilo que eu refiro que nos interessa, que é a empregabilidade, não é? Que é integrar ao mercado de trabalho. E depois toda a articulação que nós temos com a ARS, com as diferentes entidades, que permite que no dia-a-dia, mais do que a própria política pública, possamos delinear aqui estratégias de atuação muito direcionadas, porque não têm que ser isto que apresentei, é aquilo que está formalmente definido, massivamente definido, mas importa no dia-a-dia podermos agir perante as situações que nos são colocadas, e no Alentejo também, como somos menos, conseguimos ainda ter esse tipo de trabalho. E muito obrigada. Penso que era tudo. Gosto muito de estar aqui. E gosto muito que vocês estejam aqui. Gosto muito de estar aqui em representação da Segurança Social e em meu nome pessoal também, enquanto homem, cidadão, empenhado, ativista destas áreas e que tem, digamos, na sua vida profissional o suporte para poder fazer valer aquilo que foram desde sempre os seus valores pessoais. E gosto muito que vocês estejam aqui nesta Évora, cidade, capital europeia da cultura 2027. Não sei se vocês sabem, mas a capital europeia da cultura escolheu como leitmotiv, como palavra-chave do seu projeto, a palavra vagar. Sabiam disto? Olhem que a escolha desta palavra tem tudo que ver com saúde mental. Tem que ver com o caracol ali da Isabel. Ela há pouquinho falou do abrandamento. Pronto, chamemos-lhe abrandamento. Aqui dizemos vagar. E este vagar não é indolência. Não é falta de vontade para as coisas. Não é cesta. Também pode ser isso tudo. A gente não nega. Mas é fundamentalmente esta capacidade que nós temos de abrandar a vida, de ter tempo para a reflexão, para a contemplação, para o degustar das garrafas bonitas, do seu design, esta coisa que nos faz falta. Porque, em boa medida, a saúde mental e aquilo e o estado a que chegamos tem que ver com esta aceleração dos processos, esta exigência alucinante
que faz com que muitos de nós, até que trabalhamos para a saúde mental e até que vivemos com a preocupação da saúde mental, estejamos sempre nesta corrida, neste bate e foge. Bate e foge, diz-se lá na vossa terra. Eu hoje quis vir aqui e vinha por inerência de função e porque o meu diretor, que vos saúda, me pediu que o viesse representar. Mas gostei particularmente da apresentação deste fórum, depois deste belo percurso, deste bom percurso que têm sido os fóruns ao longo dos últimos 4 anos. Eles têm sido quase milestones, eles têm sido quase, como é dizer, pedras, marcos históricos, que têm ajudado à definição também das nossas cabeças, da nossa visão, da nossa atitude e que têm estado, como nos dizia o Miguel Xavier hoje de manhã, e como nos há de dizer a Paula Domingos amanhã, têm estado também a ajudar a nortear, a consubstanciar aquilo que são as políticas, a questão da produção legislativa, a questão da produção de novas formas organizativas e a produção de um novo modelo assistencial. E eu gosto disto, mas aquilo que me motivou mesmo a vir enquanto pessoa foi ter percebido que vocês propunham este fórum. A Paula Domingos não está, mas eu gostava de dizer isto olhos nos olhos com ela. De terem proposto este fórum como uma experiência imersiva. Diz lá, não sei se repararam, não sei se leram, mas no descritivo do fórum diz que é uma experiência imersiva. E eu acho que é disto que nós estamos a precisar. Não podemos continuar a viver no bate e foge. Não podemos continuar assim a assobiar para o lado, como diz o Carlão. Não podemos continuar a assobiar para o lado. Nós precisamos de perceber como é que isto se envolve, como é que todos nós estamos envolvidos neste processo, como é que tudo isto nos envolve a todos nós. Porque aquilo a que temos assistido a partir dos fóruns, já a partir de antes, tem sido aqui um enamoramento e um namoro, e agora com a rede de cuidados continuados, com as unidades para a saúde mental, está-se a dar o casamento. E eu há pouquinho até chamei à Paula Domingas a madrinha do casamento e disse-lhe que, apesar de ser um casamento que ainda está em fase de celebração, já começa a precisar de alguma mediação familiar. Já começamos a precisar de ter alguém que com um sentido crítico olhe de fora e ajude a compreender que muitas vezes estamos a fazer um discurso mais ou menos correto, a dizer que está tudo centrado na pessoa, que a pessoa é uma só, que não podemos... Mas depois, quando falamos para a prática da execução das medidas, temos a preocupação de compartimentar até ao mínimo o que é da segurança social, o que é da deficiência, o que é da saúde mental, como se nós estivéssemos muitas vezes a falar da mesma pessoa. E ainda há pouquinho, a excelentíssima doutora Paula de Deus dizia aqui uma coisa importante, é que estamos a atender à pessoa que tem uma condição, que tem aquela condição, mas estamos a atender à pessoa no seu todo. E isto deve nos fazer pensar a todos. Aqueles que estamos com as mãos na massa, como dirigentes de IPSS, como está ali a Castelão, valente, ali a dizer que a Segurança Social não lhe renova os acordos de cooperação, e eu com vontade de ir a ela, porque fiquei todo vergastado, a Segurança Social a levar aqui pancadaria à frente desta gente toda. Mas precisamos, fundamentalmente, de perceber também que, sem querer, podemos ir perdendo a nossa capacidade crítica sobre os processos em que estamos envolvidos. Porque, sem querer também, podemos estar sempre muito a falar para dentro. Nós precisamos de momentos de falar para dentro, de falar para especialistas, de falar entre nós.
nos entendermos uns com os outros, nos entendermos com o IFP, com a Segurança Social, nós precisamos nos entender uns com os outros e precisamos desta harmonização interior e precisamos de estar... Mas o que é verdade é que, dizia hoje o Miguel Xavier com muita graça, que as fatias da tal pirâmide que já provoca... As fatias da tal pirâmide que estão na base e que estão por construir têm que ver com o envolvimento das pessoas, elas próprias, e com o envolvimento das comunidades, elas próprias. E isso pode ser muitíssimo interessante. Pode ser muito interessante nós agora termos uma série de avisos de candidatura ao PRR para construir residências de apoio moderado, residências de apoio máximo. Nós podemos ter uma série enorme de dinheiro para distribuir e coisas para construir. Mas se não tivermos na comunidade instalada a sensibilidade sobre a necessidade destas coisas, os projetos não vão surgir. Os avisos vão ficar desertos. As unidades não vão nascer. E continuamos a compartimentar o que é de um lado, o que é do outro. Eu tinha aqui estes 2 slides e não os tirei, exatamente para dizer que precisamos de abrir o campo daqueles que nos ouvem falar sobre doença mental e daqueles que nos ouvem falar sobre saúde mental. E, portanto, isto eram coisas... Eu também via lá no descritivo do fórum que havia muitos alunos, que isto também era dirigido a alunos. E eu achei que era interessante ter aqui uma reflexão inicial sobre aquilo que são os contextos especiais de... Como? Estamos em direto. É para ali? É para a câmara? É que nós estamos a viver... Esta história é muito complexa. Nós somos herdeiros hoje de um conjunto de dinâmicas que começam logo ali no final dos anos 50, que têm expressão ali num conjunto de escritos muito profundos que aconteceram nos anos 60, de processos muito rápidos, ultra rápidos, que aconteceram de deshospitalização da saúde mental em alguns países. Estamos a falar, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a deshospitalização aconteceu em alguns estados de uma forma, e em alguns condados, em alguns counties, aquilo aconteceu de uma forma quase repentina, e de um momento para o outro tivemos as pessoas com doença mental todas na rua, todas sem abrigo. E nós vivemos esse processo mais tarde, mas até aí pelos anos 90 começámos a fechar as grandes unidades. Mas em simultâneo não foram nascendo na comunidade as unidades da psiquiatria da comunidade, como tantas vezes falamos, não é? E, portanto, como não foram nascendo estes recursos articulados, organizados, e a ideia do estigma fez com que as próprias instituições que já estavam implantadas no território não estivessem disponíveis para lidar com o fio da navalha, que é a doença mental, foram nascendo respostas típicas, muito interessantes, daquelas em que se sabe quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. E quantos velhotes temos lá, ou quantas criancinhas temos lá todos os meses. Porque não exigem grande capacidade crítica, porque não exigem a instalação de grande reflexão. É o entrar e o sair, digam lá... A porta giratória. Eu estava a pensar na contabilidade, aquela contabilidade de merceeiro. O dinheiro que entra e o dinheiro que sai, e vamos lá ver se chega. Quando se implica trabalhar com populações com as características destas e outras, mas desta em particular, que tem experiência de doença mental, implica instalar capacidade crítica. Implica instalar capacidade até de vigilância sobre nós próprios técnicos, sobre nós próprios profissionais. E este... Paula, o teu dito vai fazer escola. Esta capacidade que as instituições têm de cuidar umas das outras. Não é assim? Vai fazer escola. Vai ficar aqui no ouvido das pessoas. Paula de Deus, foi ela que disse.
Isto para vos dizer o seguinte. Em boa medida, nós não temos uma rede social de cobertura para a doença mental porque os poderes instituídos tiveram dificuldade em decidir a quem é que pertencia o quê. Se era à segurança social, se era à saúde. Andámos neste braço de ferro durante muitos anos. Em boa medida, não tivemos isso também, porque não tivemos aflorações da comunidade de instituições que se organizassem, tal e qual como se organizaram para a deficiência nos alvores dos anos 70 e nos anos 80, mas que não se organizaram desta forma. A associação, a APPACD, Associação Pais, Professores e Amigos, era assim que se chamava. Pais, professores e amigos. Isto é, à volta das pessoas com deficiência, neste caso das crianças com deficiência, os pais, professores e amigos organizaram-se e fundaram instituições que davam suporte a essas necessidades. As próprias SERSIs são um refluxo disto, deixem-me dizer, são ali anos depois. Lembro-me bem de alguns fundadores de algumas SERSIs com quem tive o privilégio de contactar. Inclusive, eu era miúdo de 8 anos e participei das primeiras reuniões de fundação da SERSI Diana de Évora. Participei, fui lá, feito curioso. Eu já era muito curioso naquela altura. E lá fui, se calhar de calções, lá estive nas reuniões. Não era de calções porque foi agora no mês de novembro e, portanto, havia de estar algum frio. Mas é curioso. Porquê é que isto nasceu? Porque havia uma Eulália que tinha vindo, depois do 25 de Abril, tinha estado extraditada lá na Noruega e veio trabalhar para uma fábrica que se tinha instalado em Évora, mas tinha uma criança, tinha uma Sara que precisava de apoio específico, que era uma pessoa com um nível de gravidade, um nível de severidade na sua deficiência muito grande, e ela começa numa associação onde se iam comprar sopa e rissóis, naquela altura, pôs lá um cartaz a dizer: porque é que não nos havemos de reunir os pais que têm crianças com deficiência para falarmos sobre isto? E no dia em que falaram sobre isto, houve alguém que lhe disse: há de ir a uma médica que está em Lisboa, porque ela fala que estão aí outros grupos de pais a organizarem-se também. E eram os SERSIs a nascer. E isto nasceu, não foi assim de geração espontânea, nasceu das necessidades das pessoas, das famílias. E depois, dizia o nosso Cação, que faleceu agora há 2 anos e que não consigo falar dele sem ficar com a voz embargada, dizia ao Cação uma coisa muito interessante. Ele que foi durante muitos anos presidente da SESIMBRA. Quando nós começámos como escolas de ensino especial. E quando nós começámos, o nosso grande desejo era que às 4 da tarde, quando os meninos iam para casa, pudessem ter pão e chá. Ou pão e leite. Quando era pão e leite, aquilo já era uma maravilha. E esse foi o nosso desejo naquela altura. Estamos a falar dos anos, meados finais dos anos 70. E depois diz ele: mas agora já não nos podemos contentar com isso. Porque a partir de uma determinada altura nós começámos a perceber que o facto de termos criado aquelas respostas geraram outras necessidades. E este crescendo foi fazendo com que hoje nós estamos num patamar de exigência muitíssimo grande, porque nós temos que ser os suportes para a cidadania plena dos nossos clientes. Eu falava dos da deficiência e eu falo de todos, inclusive das pessoas com experiência de doença mental. Nós temos que ser os suportes para a cidadania plena, segundo o grau de severidade de cada um, segundo o contexto e o histórico de cada um, segundo os picos e o momento de cada um. Mas nós temos que ser os suportes para a cidadania plena de cada uma daquelas pessoas com quem trabalhamos. E para isso precisamos de ser especialistas em direitos humanos. Nós temos muitos dirigentes que são especialistas em gestão, outros que são em engenharia financeira, outros que são em serralharia contabilística e que são especialistas em muitas coisas, mas especialistas em direitos humanos fazem falta hoje, dentro das nossas estruturas. Quer elas sejam do Estado, quer elas sejam da comunidade, quer elas da rede social, quer elas sejam da área dos empregadores
como nós ouvimos hoje já aqui falar. Precisamos de fazer este treino do salto. Ainda está um salto por fazer. Porque temos situações muito diferentes. Costumávamos chamar duplo diagnóstico àqueles que tinham outro tipo de problemas e tinham também a toxicodependência. Recordam-se disso, não era? E por isso começámos a chamar a quem tinha problemas de doença mental e a quem tinha problemas de deficiência diagnóstico duplo. Trocámos as palavras só para identificarmos que não estávamos a falar de toxicodependência. E nós temos muitos diagnósticos duplos a acontecer. O diagnóstico duplo da deficiência e da doença mental, mas isso até já o deixo de parte. Mas temos depois outros, o diagnóstico duplo da doença mental e do envelhecimento, da desagregação da rede familiar, da disfuncionalidade social, da pobreza e do desemprego, que é, afinal de contas, aquilo que aqui nos trouxe. É curioso, eu fui à procura na Lei 35 e só encontrei a palavra trabalho uma vez. Aquilo também é um diploma legal genérico, é uma lei para criar um quadro. Está bem, mas é curioso. Estamos mais centrados, se calhar, sobre o problema do que propriamente sobre a solução. E se, por um lado, dizemos que o contrato social se resolve, como diz ali a nossa animadora, a nossa moderadora, como ela diz, que o contrato social se resolve através do emprego, mas, se calhar, o legislador precisa de estar mais inteirado disso. Porque, curiosamente, quando se fala de trabalho, não se fala de trabalho. Fala-se do local de trabalho de onde os peritos técnicos podem ser ouvidos para prestar alegações ao tribunal. É curioso isto, não é? E quando se fala de emprego, só se fala de emprego entre as várias atribuições que são dadas à saúde pública na avaliação da situação da pessoa e, portanto, como responsabilidade desta área. Vamos ver. Vou aterrar. Distrito de Évora. Nós temos 2 respostas apenas para a área da saúde mental. Um fórum socio-ocupacional e uma residência de apoio moderado. O fórum socio-ocupacional é para 10 pessoas, a residência de apoio moderado é também para 10 pessoas. Uma é recente, nasce já no âmbito da rede de cuidados continuados, em Montemor, já hoje de manhã aqui foi referida. Poderíamos ter outras coisas. Podíamos ter as unidades de vida protegida, as unidades de vida autónoma. E, portanto, poderíamos ter outro tipo de respostas que estão conceptualizadas na nomenclatura das respostas sociais. Eu quis só trazer isto porque este homem, o João Albuquerque, psiquiatra do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital do Norte Alentejano, de Porto Alegre, tem trazido uma reflexão interessantíssima. Nós fizemos, em 2013, promovi aqui em Évora um seminário sobre o diagnóstico duplo. De manhã falámos sobre envelhecimento e deficiência, ao contrário, de manhã falámos sobre deficiência e saúde mental e da parte da tarde falámos sobre deficiência e envelhecimento. E é curioso porque esse seminário, um pouco pela mão e pela forma como interviu o João Albuquerque, permitiram uma coisa interessantíssima. É que algumas das instituições que têm respostas na área da deficiência fizeram protocolos de cooperação com os departamentos de saúde mental dos respectivos hospitais, da sua área de abrangência, e fizeram a revisão de vida daquela casa, das rotinas, das dinâmicas, das necessidades específicas que as dinâmicas daquela casa tinham para com aquelas pessoas. E isto fez com que alguns clínicos, alguns psiquiatras, tenham tido esta capacidade de rever a medicação de cada um dos indivíduos em função das necessidades do ritmo de vida do... Faço-me entender? E isto teve... Vou citar a ASCTE. A ASCTE, a Associação Socioterapêutica de Évora, que funciona exatamente no Zambujalinho, que publica este jornalinho onde o João Albuquerque escreveu aqui estas coisas sobre diagnóstico duplo. Como? Do Zambujalinho. É o nome lá da quinta onde eles têm uma resposta social. E é tão interessante. Eles dizem, isto tudo mudou.
estas pessoas ficaram muito mais disponíveis, ficaram muito mais sensíveis, ficaram muito mais preparados. Então, vejam como o influxo de uma avaliação psiquiátrica, neste caso até medicamentosa, mas que, retirando intensidade alguma da medicação, permitiu que a atividade do cotidiano fosse mais valorizada. Ao nível das respostas para a deficiência, CACI, lar residencial, Centro de Atendimento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência, SAD para pessoas com deficiência, transporte para pessoas com deficiência e temos agora o CAVI, o Centro de Apoio à Vida Independente. O facto de existir um CAVI, o facto do CAVI ser promovido pela APP-ACDM, que já foi hoje tantas vezes aqui referido, aliás, eu não devia estar aqui em nome da Segurança Social. Quem devia estar aqui a falar hoje sobre a doença mental era a APP-ACDM. Porque é curioso, quando foi aberto o CAVI, o Centro de Apoio à Vida Independente, esta nova dinâmica, estes projetos... Temos de terminar, não é? Quando abriu... Então modere lá. Modere-as lá, se faz favor. Não, isto tudo para vos dizer que quando abriu o CAVI, que supostamente era uma resposta que criava a dinâmica de ter assistentes pessoais atribuídos a pessoas com deficiência, os 3 ou 4 primeiros a serem integrados foram pessoas com doença mental que nem sequer eram provenientes da área da deficiência. Mas que eram pessoas que, efetivamente, tinham necessidade de terem assistentes pessoais. E como é que nasce este CAVI? Nasce de uma longa reflexão que foi acontecendo no interior da instituição, que se foi sentindo desafiada pelo facto de ter sido, vou dizer a palavra, invadida de pessoas com doença mental em respostas sociais que eram para a deficiência. Isto é o panorama nacional. Eles viram-se de tal forma invadidos que foram descobrindo estratégias, formas, foram modelando a sua vida interior, foram transformando a planificação da sua vida enquanto instituição para darem resposta a estas pessoas. Portanto, quando hoje de manhã a doutora Matos Pires defendeu a honra, eu tive vontade de me levantar lá daquele lado e defender a honra da APP-ACDM, embora eu não faça parte, nem seja associado à APP-ACDM, mas para percebermos isto, é que nós não podemos ter este discurso que diz são de todos, mas depois fazemos esta separação compartimentada de imediato, a dizer o que é da saúde mental, o que é da deficiência, o que é da saúde geral e o que é da saúde que falta. Bom, vou terminar dizendo o seguinte. Vivemos uma dinâmica aqui no Distrito de Évora muito especial e foi por isso que o meu diretor me pediu para eu vir. E, portanto, eu já não vou ter tempo para estender isto, mas que foi uma coisa muito interessante. Em 2011, começámos a fazer uma coisa que foi... Começámos uma primeira reunião em que reuníamos os diretores técnicos das diferentes instituições. Depois reunimos os diretores técnicos das instituições que tinham respostas na área da deficiência e onde estavam também pessoas com doença mental e também alguns dos seus dirigentes. E começámos por fazer uma partilha de boas práticas. Cada um identificava aquilo que ele considerava ser boa prática no interior da sua casa e mostrava aos outros. Depois começámos a fazer uma coisa muito engraçada, que foi termos um planeamento conjunto e planearmos, por exemplo, para aquelas épocas do ano em que, em particular, os socaus baixavam um bocadinho a intensidade por causa dos ritmos das férias, termos intercâmbios. E cada uma das instituições dizia, olha, eu tenho lá cavalos, então posso oferecer uma manhã em que eles vêm tocar nos cavalos. Olha, eu tenho lá uma ceramista, podem vir fazer cerâmica. Olha, eu tenho lá um grupo que vos pode ensinar a fazer origami. Venham lá passar um dia. E, portanto, esta dinâmica de oferta mútua de soluções para animar e dar sentido às coisas. Segundo momento, para além da oferta dirigida aos clientes, começou a haver uma oferta dirigida aos cuidadores. Quem é que cuida dos cuidadores? E então começou a haver um conjunto de intercâmbios, de atividades, de satisfação pessoal, vou eu dizer assim, e de compensação para aqueles que trabalham com pessoas com deficiência. Alguns deles há 40 anos.
Começaram a trabalhar com aquelas crianças ainda bebés, a mudar fraldas. E hoje, 40 anos depois, mudam-lhe fraldas. Não levam novidade nenhuma para casa todos os dias, nem trazem novidade nenhuma. E, portanto, estas pessoas têm altos indicadores de burnout no exercício das suas funções. Precisamos de cuidar deles. E então criámos estas dinâmicas de partilha de coisas. Taças tibetanas, subida à Serra da Ossa, lanche na fonte onde corre uma água ainda natural. Coisas como estas, que permitiram que, afinal de contas, fosse possível. Vale muito mais do que o quê? Mais do que isso, o subsídio aos cuidadores informais. Pronto. Não. Eu não estou a falar dos cuidadores informais. Estou a falar dos profissionais das IPSS que trabalham nas respostas. E, a partir daqui, partimos para uma dimensão de partilha de recursos. Olha, eu posso dar 10 horas da minha ceramista por mês para ela ir fazer cerâmica lá nos vossos. E depois ela traz os materiais que vocês lá fizeram e pusemos aqui na nossa mufla. Olha, e começou a haver esta partilha de recursos que passou a ter uma dimensão muitíssimo interessante. Com alguns eixos estratégicos. Primeiro eixo estratégico, o da participação democrática. E esse foi a instalação de grupos de autorrepresentantes e a criação de uma dinâmica que se chama Encontros Distritais de Autorrepresentantes. A partir de uma temática, eles trabalham interiormente, modelam o planeamento interior da instituição e depois partilham isso ao nível destes encontros distritais. Os clientes a participarem do planeamento interno. Isto é, o planeamento não acontecer de cima para baixo, mas acontecer a partir dos núcleos de interesses das pessoas. Os clientes em extroversão das respostas sociais, enquanto parceiros nos diferentes desafios que existem na comunidade e nos fóruns locais. Uma multidão de gente, multidão é a maneira minha de dizer que sou um homem que às vezes me exalta um bocadinho, mas um grupo significativo de gente que começou a praticar, fora das instituições, atividades socialmente úteis. E o que isto significa de bem-estar, no estar das pessoas. E depois, a outra dinâmica, o outro eixo estratégico, a estética como vetor de estimulação sensorial, mas também como vetor expressivo, com grupos de dança, temos uma companhia de dança, grupos de teatro, instalação, pintura, escultura, música. E o que isto significou de dinâmica de, quando agora chega em 2021 a nova lei dos CACIs, a portaria dos CACIs, em Évora já não foi nenhuma novidade, porque já estávamos a viver essa dinâmica de extroversão para a comunidade. Só para vos dizer, estão então abertos os tais avisos de candidatura para residências de apoio moderado, para residências de apoio máximo e para residências de apoio máximo para a infância e a adolescência. E, ao mesmo tempo, 2 equipas de apoio domiciliário para a saúde mental. Os prazos de candidatura são na próxima semana. Quando é que isto foi publicado? Está publicado? Está publicado. Aviso 17, 2023, aviso 16, aviso 15. E embora a unidade de dia para a promoção da autonomia não seja específica para a doença mental, não significa que algumas pessoas com problemáticas, com experiências de doença mental, não pudessem também ter aqui algum enquadramento. Pronto, só para vos dizer que, por exemplo, as compensações financeiras que são recebidas no âmbito das atividades socialmente úteis ou algumas bolsas de formação em atividades de qualificação e inclusão socioprofissional não colidem com as outras prestações sociais que as pessoas recebem e, portanto, isso é um dado significativo na criação do seu pé de meia. Não tenho mais nada para dizer porque ia meter... e peço desculpa de ter sido depressa demais, de não ter sido mais devagar. Então vamos dar a palavra à doutora Diana Correia, que nos vai trazer aqui os seus comentários. Ora, boa tarde. Cabe a mim, então, a difícil tarefa de fazer um pequeno comentário e um resumo do que foi falado.
Portanto, eu não sei se foi essa a intenção, mas portanto, como disse na nota biográfica, eu sou médica de saúde pública, e no meu local de trabalho existe um projeto muito interessante que se chama Reinicia, que é uma iniciativa da Câmara Municipal e portanto, eu até vou propor convidar, num próximo fórum, convidar os profissionais envolvidos, porque acho que é um projeto muito interessante e que vai ao encontro muito do que também foi falado, nomeadamente pelo Dr. João Canha, que é um grupo multidisciplinar. Tem a Segurança Social, tem a Câmara, tem as IPSS, por exemplo, tem a Saúde, tem as Forças de Autoridade e é um espaço onde nós debatemos casos, portanto, de cidadãos do município com patologia mental e é um espaço onde a tal questão de... Nós tentamos ultrapassar justamente essa tal compartimentar, não é? Do que é a função de um, o que é a função do outro, e nesse espaço tentarmos resolver, portanto, através do diálogo in loco, resolver muitas destas situações que muitas vezes o que acontece ficam empatadas justamente porque as entidades não se articulam entre si como deviam articular, não é? Só não disse o município. Ou disse? Disse. Não disse, não. Não disse. Não disse. Qual é o município? Não disse município. Pronto, Mafra. É o município de Mafra. Pronto, faça publicidade. O próximo fórum é a Mafra. Com certeza. Não tenho dúvida que a Câmara teria todo o gosto de fazer lá o próximo fórum. Mas isto para dizer que realmente, quando existe o interesse e o empenho, as entidades arranjam maneira de trabalhar em conjunto e de ultrapassar muitas destas, lá está, estas barreiras que são identificadas pelas próprias entidades. Mas o facto de eu também participar nesse grupo, porque inevitavelmente no âmbito da minha atividade também contar com muitas destas situações, eu também detecto aqui algumas vou falar, não digo falhas, vou falar barreiras, que é, por exemplo, e se calhar podem-me também corrigir, posso estar enganada, mas a minha percepção é que nós falamos muito mais da questão dos subsídios, que são necessários, não estou aqui a dizer que não. Falamos muitas vezes mais desse tipo de apoio do que propriamente dar o passo à frente da empregabilidade, por exemplo. Nós não falamos muito da questão de, ok, vamos avançar um pouco mais em relação à situação deste utente, deste cidadão, vamos propor algo mais para além daquilo que nós já fazemos. E, de facto, eu acho que ainda falta dar esse passo. E a minha dúvida é que, e a minha dúvida também como profissional, eu sinto isso, é que, apesar de haver todas estas medidas de empregabilidade, eu acredito que elas sejam divulgadas pelas entidades que têm uma intervenção direta na aplicabilidade destas medidas, mas a verdade é que eu sinto, por parte dos utentes e das famílias, um desconhecimento destas medidas. E isso, não adianta muito haver políticas públicas de empregabilidade se depois as pessoas não sabem que podem usufruir delas. E, portanto, a divulgação não tem que vir só para dentro, tem que existir para fora. As pessoas têm que saber que isto existe e que existe para elas e para as famílias também, não é? Para a tal dinâmica familiar. E, portanto, eu acho que é importante apostar muito nessa divulgação, não só junto das entidades, mas também de quem vai usufruir, de quem pode usufruir destas medidas e das famílias, que são naturalmente quem está mais próximo das pessoas e que estão interessados, obviamente, em as ajudar. E depois também acho que é muito importante, isto pode ser visto como um defeito, eu acho que é uma qualidade, mas nós na saúde pública trabalhamos muito com números e com avaliações. Nós queremos fazer diagnósticos de situação e precisamos de números. A doutora Paula Queiro falou na cerca de 3.000 pessoas que na região de Évora usufruem, Alentejo, peço desculpa, de Alentejo que usufruem deste conjunto de medidas e eu questiono quantas de saúde mental é que estão. E nós, sem sabermos isso, não conseguimos fazer muito. Não conseguimos perceber se o trabalho que nós estamos a fazer está a ter impacto ou não. Isto só se consegue fazer numa avaliação
melhorando, fazendo melhorias, e depois, e lá está, ir melhorando aquilo que nós também estamos a oferecer às pessoas, não é? Portanto, é essencial, não basta sabemos que são 3.000, é bom sabermos que são 3.000, mas temos que saber quantas, teremos que ser mais específicos dentro deste número, quantas pessoas é que são, porque provavelmente nós vamos aqui descobrir coisas muito interessantes. Por exemplo, das pessoas que usufruem da tal medida de estágios, quantas, em termos de percentagens, é que com uma patologia ou uma incapacidade física conseguem um emprego depois efetivo e quantas com patologia mental é que conseguem. E se calhar vamos ver que existe aqui uma grande diferença. E isto, uma vez mais, só se consegue sabendo os dados, não é? E acho que é muito importante também o próprio Centro de Emprego apostar nisto, na avaliação dos dados, no registro e avaliar o impacto das suas próprias medidas. E também não me querendo alongar muito, mas, e uma vez mais, na perspectiva da saúde pública, não é? A saúde pública tem muito mais uma perspectiva de prevenção, não é? Portanto, antes do problema do que depois resolver o problema. Portanto, a saúde pública é essencialmente prevenir. E nós sabemos que, de facto, a participação e a integração social, não é? Portanto, na comunidade, nomeadamente através do emprego, é um fator protetor. Portanto, é um fator protetor da saúde física e mental. Portanto, não só para as pessoas que não têm qualquer tipo de problema, mas o facto de as pessoas com incapacidade, não é? Sentirem que são úteis, que são capazes de produzir e dar alguma coisa para a sociedade. Isto tem um efeito benéfico a nível da sua própria saúde mental extraordinário. Portanto, não devemos ver aqui também a empregabilidade, eu peço desculpa que este termo é difícil, mas não só no sentido da cidadania plena, mas também como um próprio auxiliar à melhoria destas pessoas, não é? Da saúde mental destas pessoas. Do bem-estar, exatamente. Portanto, sim, não é? Exatamente. O saber que participam, que contribuem, isto é muito, muito importante. E depois, enfim, tentando aqui, percorrendo aqui os meus apontamentos, de facto, o que o doutor também João Canha falou, é que realmente as necessidades, a resposta a determinadas necessidades, depois criam novas necessidades. Isto é um desafio que devemos ver com bom ânimo, quer dizer que estamos a fazer bem o nosso trabalho, não é? E, portanto, ainda bem que assim é, não é? Ainda bem que sentimos que uma coisa leva à outra e que estamos a dar, e estamos aí no bom caminho. Portanto, só acrescentando ainda na questão das medidas de empregabilidade, uma coisa que eu acho que também tem que ser deve ser discutida é que as pessoas com incapacidade são todas metidas no mesmo saco, independentemente de ser uma incapacidade física ou uma incapacidade mental. E a abordagem não é a mesma. Portanto, aqui tem que haver uma discriminação, neste sentido, uma discriminação positiva. Porque, por exemplo, quando falamos da questão das barreiras arquitetónicas, elas estão contempladas nas medidas. Mas então e as medidas, as barreiras que encontramos para as pessoas com patologia mental? Portanto, se nós englobamos tudo na mesma medida, sem haver uma diferenciação de um grupo e de outro, não é? Em dois grandes grupos de incapacidade física e incapacidade mental, vamos estar a tratar duas coisas da mesma forma quando são coisas distintas. E, portanto, aquilo que nós precisamos, a resposta que precisamos para uns, não será necessariamente a mesma resposta para outros. Não é? Existem especificidades que têm que ser tidas em conta. E eu acredito muito mais, e também aquilo que foi falado, que se calhar é mais fácil ou mais facilmente aceitável por uma empresa, se calhar, adaptar um posto de trabalho se for uma barreira arquitetónica, por exemplo, empregar alguém que tem uma patologia mental. E, portanto, se calhar as medidas de incentivo a estas empresas têm que ser diferenciadas. Pronto, portanto, isto só para também deixar aqui a reflexão sobre estes assuntos. Obrigada.